tema dessa palavra, se nós pudéssemos dizer, tempo de mergulharmos num relacionamento mais intenso, mais profundo com Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 1 e diante. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, acho que agora eu tenho que pôr meus olhos, né, que senão eu não enxergo direito, né? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, também como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Bom, como eu falei semana passada, né, tem uma palavra que eu ouvi, mexeu muito comigo, que quando Jesus e Pedro, nesse texto aqui, começam a viver uma história juntos. Jesus e Pedro começam a viver uma história de vida juntos, começam a caminhar juntos. Aqui foi a primeira vez que o apóstolo Pedro se encontrou com Jesus, e o primeiro contato dele com Jesus. E eu falei, nessa palavra que eu ouvi, o preletor falava que Jesus, ele quer viver muito mais do que um momento na nossa vida. Ele quer viver uma história na nossa vida. O momento passa. O momento é como o sexo, como as drogas, como uma alegria, como um milagre. Tudo isso são situações que passam muito rápido. E diga por sinal, passam muito rápido, não é verdade? Passa muito rápido, a vida passa muito rápido. Mas Jesus não quer viver um momento com você e comigo, Ele quer viver uma história de vida conosco. E nesse texto, como eu falei, né, Pedro passou a noite inteira pescando. Ele passou a noite inteira, e o pescador, Pedro era um pescador profissional, ele dependia da pesca para sobreviver. Ou seja, ele saía à noite para pescar, lançava a rede a noite toda, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. E nessa noite especificamente, ele jogou a rede várias vezes e não veio nada. Não veio nada. Ele esperava, toda vez que ele saía, ele esperava que voltasse com o barco cheio. Você sai para trabalhar, você às vezes é um vendedor ou uma vendedora, você pode sair para trabalhar e você sai com a expectativa, né, do seu trabalho, não sendo vendedor ou não sendo, mas quando você sai para trabalhar, você sai com a expectativa de voltar para casa com o fruto do seu trabalho na mão, não é verdade? Voltar com o seu cesto cheio, voltar com o seu barco cheio. Era o que aconteceu com Pedro. Essa era a expectativa de Pedro. A expectativa dele é que ele voltasse e encontrasse o resultado, voltasse com o resultado do seu trabalho. Então, nós sempre esperamos algo bom na vida, sim ou não? Você sai amanhã, você vai sair amanhã e espera que a vida te dê algo de bom. Você veio para a igreja hoje com a expectativa de receber algo de bom, não é verdade? Senão você não tinha nem que sair de casa, você tinha que ficar lá. Mas você saiu na expectativa de receber algo de bom, algo que possa mudar você, algo que possa acrescentar, né? E é interessante que
joga o barco, joga a rede, puxa, não vem nada. Joga a rede, puxa, não vem nada. Isso, quantas vezes eu e você vamos julgando a nossa rede, vamos julgando o nosso tempo, vamos julgando a nossa força, e quando nós puxamos não vem nada. E é interessante que quando amanhece o dia, Pedro tinha jogado a rede e não tinha acontecido nada. E ele volta para a praia totalmente frustrado. Ele volta para casa, ele volta ali, o barco para a areia, frustrado. Por quê? Porque não conseguiu o resultado que ele queria. Quantas vezes eu e você investimos tempo, investimos a nossa vida, e às vezes nós não alcançamos o resultado que nós esperávamos que alcançássemos? Foi isso que aconteceu com Pedro. E ele voltou frustrado. Ele voltou frustrado. Quantas vezes eu e você voltamos para casa com o nosso barco vazio? Voltamos para casa com o nosso barco cheio de frustração, mas vazio de resultados. Isso muitas das vezes nos incomoda, não é verdade? Sim ou não? Nos incomoda. Isso nos entristece. E aqui eu quero pontuar com vocês hoje 6 pontos que Deus falou no meu coração sobre isso. Foi isso que aconteceu com Pedro. E muitas vezes nós não colhemos aquilo que nós sonhamos. Muitas vezes a vida não devolve para nós a expectativa que a gente tinha para ela. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: como eu e você lidamos com as frustrações? Como eu e você lidamos com os fracassos? Como eu e você lidamos com os obstáculos? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? Né? Nós precisamos aprender com as frustrações, nós precisamos aprender com as lutas, os fracassos que muitas vezes a vida nos impõe, que as circunstâncias nos impõem. E o grande segredo é que nós tenhamos a sabedoria, a percepção de aprender e entender o que fazer nesses momentos. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo? Amém? E aí, o que a gente faz quando a gente se frustra? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação quando você é frustrado? Nós lamentamos. Tem gente que lamenta, senta, chora, lamenta. Perdi e tal, não sei o quê. Tem gente que procura culpados. A culpa é do governo, a culpa é do João, a culpa é da Maria. A gente procura achar culpados, muitas vezes pelos nossos fracassos. Às vezes nós julgamos a culpa no outro. A culpa, eu estou assim, meu casamento está assim, culpa do meu marido, culpa da minha esposa, culpa do meu filho que não quer saber nada de Deus, né? Ou talvez nós nos levantamos e vamos dizer que o dia de amanhã vai ser melhor. Toma um banho e o dia de amanhã vai ser melhor, eu vou levantar, eu não vou ficar parado. Qual é a nossa reação? Como eu e você reagimos diante desses fracassos? E aí eu quero falar sobre isso essa noite. E eu quero aprender. Eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com essas circunstâncias. Como lidamos com os fracassos? Como lidamos com essas crises? Qual é a nossa atitude? E nesse texto a gente vê Pedro trabalhando e ele se frustra. Ele se frustra porque não alcançou o seu objetivo. Ele não alcançou a sua meta, né? Só que muitos de nós, diante das frustrações, reagimos diferente de Pedro. E Pedro teve algumas atitudes que eu quero aprender junto com você, dessas atitudes que Pedro teve. E o que Pedro fez? Versículo 2, olha o que diz. Versículo 2 diz assim: viu 2 barcos juntos à beira do lago, mas os pescadores, havendo que desembarcado, lavavam as redes. Então a primeira coisa que Jesus viu ali, os pescadores, o que eles fizeram? Não deu nada, pegou nada a noite toda. Eles fizeram o quê? Voltaram para a praia. E voltaram para a praia e eles desembarcaram. Eles saíram da sua zona de conforto e eles desceram e eles começaram a lavar suas redes. Eles desceram e começaram o quê? Analisar, talvez em que eles erraram, qual foi a estratégia, qual foi o mapa, né, que eles usaram,
estava assistindo hoje à tarde, tem um programa que eu gosto muito, eu falo que é a minha novela, né? Tem um programa que eu gosto, chama Pesca Mortal. Quem já viu esse programa? Quem já viu? Tem um programa chamado Pesca Mortal. Os caras pegam caranguejo das neves lá, né? No Alasca. É uma pescaria muito doida. Mas assim, e é interessante que cada capitão do barco, ele tem uma estratégia, ele não, eu vou atacar, eu vou jogar minha rede, meu covo, que é a rede dele, em tal lugar, porque eu percebo que esse lugar é assim, você vai ouvindo, cada um tem uma estratégia de pesca. E talvez Pedro e os seus sócios ali voltaram para a praia e começaram a analisar em que eles erraram naquela noite. Para alcançar resultados diferentes, nós temos que desembarcar e rever o nosso planejamento e mudar. Se eu e você trabalhamos e não obtemos o resultado, nós precisamos parar, voltar para a terra, analisar os nossos erros, aonde erramos e mudar. Por quê? Porque se eu continuar dentro do barco com a mesma estratégia, com a mesma situação, eu vou continuar não pescando nada. Eu vou continuar sem resultado. E Jesus vê isso na vida de Pedro. Então eu imagino, talvez, quando eu estava viajando, né, e Deus começou a falar sobre isso no meu coração, eu comecei a imaginar Pedro sentado na beirada do barco, olhando para aquela rede, analisando aonde eu errei, por que não deu peixe essa noite? Foi a noite inteira de trabalho, muito esforço, muita energia desprendida. Pedro fazendo uma análise fria de onde estava a falha, não querendo achar culpados, mas querendo olhar para dentro de si e falar assim: o que eu posso fazer para que essa pescaria seja melhor amanhã? O que eu posso contribuir para que essa pescaria seja diferente? Talvez Pedro poderia ter sentado e ficado acusando Tiago, acusando João, que eram seus sócios lá. Não, você falou para a gente ir para lá, nós somos para o lugar errado, isso não ia alcançar nada. Pedro parou e talvez começou a analisar. A Bíblia não fala isso, mas ele estava ali quieto, lavando as suas redes. Então, nós temos que desembarcar e decidir mudar, pois sem mudança continuaremos frustrados na praia sem peixe. Primeiro ponto, precisamos desembarcar e parar e ver aonde nós estamos errando, ver aonde a gente tem falhado, ver aonde nós temos errado. Segunda coisa, segundo ponto, diz no versículo 2 que eles desembarcaram e eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Lavar a rede. Aquela noite tinha sido uma noite longa, que veio de tudo na rede, menos peixe. Quem é pescador sabe disso. Eu nunca pesquei jogando rede, mas eu sempre já pesquei com anzol. E às vezes a gente joga o anzol, o peixe come a isca, ou a isca se perde, e às vezes vem sujeira no anzol. Eles jogaram a rede, e a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque veio sujeira naquela rede. Veio tanta sujeira que eles estavam lavando a rede. Às vezes no nosso dia a dia, no nosso convívio com o mundo, com as circunstâncias, a gente joga a rede e vem sujeira. E não vem o peixe, mas vem sujeira. Vem sujeira, vem amargura, vem dor, vem tristeza, veio frustração, veio briga, veio confusão, veio inveja, veio um monte de coisa, situações que na vida a gente vai julgando a rede, e a rede traz isso. A gente queria um peixe, mas não veio o peixe, veio outra coisa, veio sujeira. Quando vocês julgaram a rede, veio outra coisa, não é assim? Não é assim? E Jesus nos mostra nesse texto, Lucas, o escritor, mostra nesse texto aqui, que Jesus viu isso. Eles lavaram, eles sabiam que se eles não lavassem a rede, o que aconteceria? Se Pedro voltasse ali, cansado, com sono, porque pescou a noite toda, não pegou nada, ele queria dormir, concorda comigo? Vou para casa, vou dormir. Ele podia ter deixado a rede ali no barco, vou para casa, vou descansar. Não, mas ele parou, mesmo cansado, ele parou, pensou, reviu a sua estratégia. Segundo, ele lava as redes, mesmo cansado, mesmo sem força, ele para lavar suas redes, para tirar a sujeira da rede. Porque ele sabia que se ele deixasse aquela rede suja,
a malha daquela rede iria apodrecer. E eu quero dizer para você, querido, e essa rede apodrecida, essa malha apodrecida, sabe o que representa? Ele fala, amanhã eu vou pescar de novo. E se essa malha estiver apodrecida, a hora que eu jogar a rede e vier o peixe, o que vai acontecer? A rede vai romper. Eu vou perder o resultado. Por quê? Porque a minha rede estava podre. Deixa eu te falar uma coisa, que tem situações na nossa vida que às vezes a gente joga a rede, a gente joga a nossa vida e vem sujeira, e se nós não lavarmos a nossa rede, se nós não lavarmos o nosso coração, se nós não lavarmos a nossa vida diante de Deus, não lavarmos o nosso coração, a nossa alma, isso vai apodrecendo o nosso interior. A Bíblia diz, enquanto eu calei os meus pecados, eles me apodreceram por dentro, eles me apodreceram os ossos. Eles vão estragando situações da nossa vida que a gente não lava, que a gente não resolve. Sabe o que acontece? Isso vai apodrecendo. Sabe por que eu já vários casais que às vezes a gente pega para aconselhar, que está em crise, fala assim, eu vou separar da minha esposa. Quando você vai ver, tem um monte de coisa podre ali. Por quê? Porque simplesmente não lavou. Não lavou a rede. Não lavou. Não sentou, falou, meu bem, isso não foi bom. Não sei se a Débora lembra que eu falei isso para você. Tem que lavar, a Débora e o Wellington, né? Falei para vocês, lava a rede todo dia. Não falei com essas palavras, mas tem que acertar todo dia. Por quê? Porque se eu não lavo, a minha rede fica fraca. Se eu não lavo, eu me torno frágil, a minha alma se torna frágil. E a hora que eu jogo a rede, vem o peixe, o que acontece? Rompe. E o peixe vai embora. E eu perco o milagre. Então quando o resultado do meu trabalho vier para a minha rede, se eu não lavar, né? Se eu e você, querido, não lavarmos as nossas redes, nossas emoções, a nossa vida no altar, a gente não vai conseguir reter o peixe quando ele vier. E quando o resultado do seu trabalho vier para a sua rede, sua vida simplesmente vai romper. Por quê? Porque é fraco. Por que foi embora? Porque a rede está fraca. Por que não veio o resultado? Por que não veio a conquista? Porque está fraco. Por que não veio o recurso? Porque está fraco. A rede está fraca. Estão me entendendo? O problema não está na rede. O problema está em que nós não lavamos as nossas redes. E as redes vão se tornando frágeis. As nossas vidas vão se tornando frágeis. Então essa noite eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele quer que eu e você lavemos as nossas redes diante de Deus. Amém, querido? Amém. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que nós lavemos a nossa rede. Lavar as nossas emoções que são frágeis. Lavar a nossa vida que é fraca. Lavar o nosso altar com Deus que muitas vezes é fraco. Lavar o nosso casamento que muitas vezes está fraco. Precisamos lavar isso diante de Deus, né? É tempo de lavar. E é interessante. Outra coisa interessante, quem lava as redes não é Deus, não foi Jesus que lavou a rede. Quem lavou a rede foi quem? Foi Pedro. Deixa eu te falar uma coisa, não é Deus que vai lavar suas redes, você que vai lavar suas redes diante de Deus. Amém? Você precisa, como Pedro, sentar e começar a lavar essas redes. As águas representam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, as águas que representam o sangue de Jesus, que lava a nossa vida. Nós precisamos nos assentar diante dessas águas de Deus e falar, Senhor, lava essa rede que está suja. Porque essa rede suja vai se tornar cada vez mais frágil. Quanto mais eu e você guardamos, mais a gente apodrece. Mais a gente apodrece. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais áreas da sua vida estão apodrecidas? Quais áreas da sua vida, do seu coração, da sua alma estão apodrecidas? Pode ser o relacionamento com o filho, pode ser o relacionamento com o pai, com o irmão, com o amigo. Porque se a gente não tiver humildade para descer do barco e lavar as redes, essa rede vai romper e a gente vai perder. E Deus não quer que você perca. Deus não quer que eu perca. Deus não quer que ninguém perca. Amém, querido?
Deus quer que você ganhe. Amém? Então muitos casamentos, como eu falei, tem crise, né? Por quê? Porque ninguém quer descer do seu barco. O barco fala da minha razão. Eu tenho direito, mas eu estou certo. Quantas vezes eu já ouvi casais falando, pastor, mas eu estou certo, ela está errada. Desce do barco, meu irmão, e lava a rede. Desce do barco e lava a rede. Às vezes não faz isso com o filho, né? Aí essas sujeiras vão se acumulando. E daqui a pouco o relacionamento com o filho foi embora. Daqui a pouco o relacionamento com o cônjuge foi embora. Daqui a pouco o relacionamento com Deus foi embora. Quanta sujeira, né? Quanta sujeira às vezes a gente tem trazido para a nossa casa. Por quê? Porque se o nosso interior está sujo, se as nossas redes estão sujas e a gente arrasta essa rede, ela vai sujando por onde que ela passa. Concorda comigo? Quem encostar naquela rede vai sujar. Concorda comigo? Se o meu coração está sujo, quem encostar em mim, quem chegar perto de mim vai sujar também. A minha rede está suja. Então eu preciso lavar minha rede diante de Deus. Eu preciso lavar meu coração diante de Deus. Eu preciso lavar os meus relacionamentos diante de Deus. Na igreja, às vezes a gente vai trazendo sujeira, né? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai falando, e a gente vai deixar, a gente precisa parar aos pés do mestre e falar, mestre, me ajuda a lavar essa rede. Eu não tenho força. Talvez você está sem força. Existem vários tipos de sujeira. Que tipo de sujeira? Às vezes pecado, às vezes mágoa, rebelião, murmuração, falta de compaixão, orgulho, mentira, inveja. É muita sujeira. Como diz o Wellington não... Fugiu o nome dele aqui agora. Às vezes, já viu enxurrada? A enxurrada vai trazendo tanta sujeira, né? Vai trazendo sujeira, que esse toquinho vai agarrando, vai virando uma meleca aquilo ali, e a coisa entope, e a água não flui. Por quê? Porque está sujo. A gente precisa limpar isso, né? Então é tempo de Deus para que nós lavemos a nossa rede. Só que tem um detalhe. Tem um outro texto também, se não me falha a memória, em Mateus, eu não fiz essa consulta aqui, mas tem uma outra referência, acho que Mateus ou Marcos, quando Jesus encontra, diz que lá, Pedro e João, eles estavam consertando as redes. Por quê? Porque a rede já tinha estragado. Tem momentos que a rede já estragou, a rede já apodreceu, ela já está fraca. Sabe o que tem que fazer com esse pedaço de rede? Cortar e consertar. Às vezes o relacionamento com o filho estragou, corta ali, cortar não significa jogar fora, mas é ter um tempo de conserto, de perdão, de restauração com Deus. Às vezes o pecado já entrou, então é hora de quê? Consertar a rede que está rompida. Se a tua rede está rompida, ou se a tua rede está estragada, se a tua rede está suja, seja como estiver essa rede hoje, é tempo de eu e você assentarmos e lavar e consertar a rede. Amém? Essa é a noite. Essa é a noite. Por quê? Porque eu creio que vem uma grande pesca aí pela frente. Então hoje é dia de a gente lavar e consertar a nossa rede na presença de Deus. Terceira coisa que eu quero ver nesse texto, diz o seguinte, versículo 3, olha o que diz o versículo 3: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Terceiro ponto que eu quero dizer para você: primeiro, Pedro senta, analisa, sai do barco. Segundo, conserta e lava as redes. Terceiro, Jesus entra no barco. Sabe qual que é o resultado de eu lavar e consertar as minhas redes? Jesus vai entrar no meu barco. Muitos querem que Jesus entre no seu barco, mas Jesus não entra em barco com rede suja. Jesus não entra aonde tem sujeira. Nós precisamos lavar o nosso barco, precisamos lavar a nossa rede, precisamos lavar para que Jesus entre. Pedro lavou as redes, e quando ele lava as redes, Jesus faz o quê? Agora eu posso entrar nesse barco. Quero te fazer uma pergunta: Jesus pode entrar no seu barco hoje? Amém ou não?
Você está disposto a lavar a rede e falar: Jesus, entra no meu barco? Né? Então, querido, se você quer um milagre, quer que Jesus entre no seu barco para fazer um milagre, primeiro você precisa desembarcar e lavar a rede. E no versículo 2 diz que Jesus viu os homens desembarcados e lavando as redes. Sabe por que Jesus foi para aquele barco? Porque Jesus viu eles fazendo isso. Você quer que Jesus entre no seu barco? Você precisa mostrar para Jesus o que você está fazendo. Se você está descendo do barco, se você está avaliando, se você está consertando a rede quando precisa, se você está lavando a rede quando precisa. E quando é interessante que quando Jesus entra na nossa vida, que é o nosso barco, né, ele sai com a gente para pescar e fazer milagre. Porque Jesus entrou nesse barco e logo depois você vai ver que aconteceu um milagre na vida de Pedro. Mas se as redes estivessem sujas e podres, o milagre ia se perder. Por isso que eles tiveram que lavar as redes antes. Jesus só entrou ali porque viu que eles estavam preparados para receber um milagre. Muita gente não recebe um milagre, ora, clama por um milagre, clama por uma resposta e não recebe, porque não está preparado para receber esse milagre, porque a rede está podre, a rede está estragada, a rede está machucada, está ferida. Então é tempo de consertar primeiro. Você está preparado para o milagre? Ou suas redes estão podres, suas emoções estão apodrecidas, seu coração está podre? É forte essa expressão, não é? De falar sobre isso, coração podre, rede podre. Mas às vezes a gente está desse jeito. Nós temos que chegar diante de Jesus e falar assim: ele está desse jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 26, só anota, 26, 36 a 37, diz que ele vai trocar o nosso coração. E no lugar do coração duro, ele vai dar um coração de carne. Em outras palavras, ele diz que vai trocar um coração que está estragado por um coração novo. Se o meu coração está estragado, está apodrecido, está machucado, está arrebentado, se eu lavar a rede, Jesus vai entrar nesse barco e ele vai dar um coração novo e as coisas vão mudar. Vão mudar. Quarta coisa, obedecer. Quarto ponto, diz assim, que Jesus entra no barco e pediu que se afastasse. Ou seja, Jesus vira para Pedro, que tinha pescado a noite toda, estava cansado, queria descansar. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, agora entra um pouquinho com o barco para dentro da água que eu vou pregar. Eu vou anunciar a palavra. E Pedro faz o quê? Na hora, obedece. Quarto ponto importante, obedecer. Jesus pediu para Pedro e Pedro prontamente obedeceu. Tem pessoas que querem que Jesus entre no seu barco, mas querem continuar a fazer as coisas do mesmo jeito que elas faziam antes. E não tem disposição de mudar, não tem disposição de consertar. Eu e você precisamos entender que quando Jesus entra no nosso barco, Ele quer assumir o posto de capitão desse barco. E quando Ele é o capitão do barco, Ele sabe por onde vai levar, porque a Bíblia diz em Salmo 23, leva-me para junto das águas de descanso. Ele leva a nossa vida para águas tranquilas. Se você não obedece, se você não entra debaixo da direção que o mestre tem falado, você não verá nenhum milagre, mesmo que o mestre esteja no seu barco. Se Pedro tivesse, Jesus entrou no barco, Pedro falou: entra com o barco na água. Se Pedro tivesse continuado ali, não ia acontecer milagre, coisa nenhuma, não ia pescar nada. Consertou a rede, lavou a rede está pronta. Entra no barco, Pedro, vamos pescar. Pedro falou: não estou afim não vou te obedecer não. Pedro, eu estou falando, põe o barco na água. E Pedro não põe, não ia haver milagre. A gente precisa estar disposto a obedecer Jesus, obedecer a palavra, obedecer o que Deus manda. Sem esse coração a gente não vai alcançar milagre. Quinto ponto, disposição para recomeçar. Isso fala da humildade e da fé. No versículo 4, olha o que diz. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai para águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Tem pessoas que não têm a humildade e a fé para ouvir a direção do mestre e voltar e começar a fazer de novo. Vou te falar para você uma coisa. Pedro estava frustrado? Estava, porque não tinha pegado nada. E aqui Pedro até conta a sua frustração para Jesus. Jesus, eu trabalhei a noite toda e eu não peguei nada, mas eu vou lançar a rede só porque o Senhor está falando. Ou seja, ele teve a humildade para recomeçar. É tempo de eu e você revermos e termos a humildade para recomeçar e a voltar e lançar a nossa rede, mesmo que tenhamos sido frustrados, mesmo que as circunstâncias tenham nos machucado, mesmo que os frutos não tenham acontecido, mas primeiro a gente tem que lavar as redes, a gente tem que se assentar e precisamos deixar Jesus entrar no barco, precisamos obedecer. Quando Pedro conta para Jesus, né, ele tem a humildade de reconhecer e falar: Senhor, olha, eu tentei desse jeito, a minha estratégia foi essa, eu fiz tudo errado, eu errei da maneira. Em outras palavras, Pedro estava confessando o que ele tinha feito de errado para Jesus ali. Ele teve a humildade de reconhecer isso. Nós temos essa humildade? Chegar diante do mestre e falar: ô mestre, estou fazendo errado. E aí, no sexto e último ponto, vem o milagre. Versículo 6, o que diz? Fazendo isso o quê? Obedecendo. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se dessa rede. É tanto peixe, a rede estava rompendo, não era porque a rede estava fraca, é porque tinha peixe até demais, além do que a rede conseguia. Se essa rede estivesse totalmente frágil, ela tinha rompido. Concorda comigo ou não? Mas por que não rompeu? Porque a rede estava forte, o casamento estava forte, as finanças estavam fortes, a vida com Deus estava forte, o altar estava forte. Não rompeu por causa disso. E a bênção foi tão grande que eles começaram a puxar, e essa bênção encheu o barco deles e encheu o barco dos amigos dele. E eu quero dizer que o milagre, né, depois de desembarcar, de lavar as redes, deixar Jesus entrar no barco, obedecer humildemente, recomeçar, aí vem o milagre. Mas tudo começa com desembarcar e lavar as redes. Deixa eu te dizer uma coisa: o milagre que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, nessa igreja, vai ser tão grande, que não vai ser só para mim, não vai ser só para você, vai poder abençoar outras pessoas que estão perto de nós. O barco vai encher tanto, que eu vou poder, vem cá, eu quero te dar um pouquinho do que eu tenho aqui, eu quero repartir com você o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero repartir com você o milagre que Jesus fez no meu barco aqui. Vem cá, pega um pouco desse peixe, pega um pouco dessa paz, pega um pouco desse dinheiro, pega um pouco dessa alegria, pega um pouco disso aqui, toma, eu vou repartir com você. Amém? Mas para isso, a gente tem que estar com a rede pronta. A gente tem que estar com a rede pronta. Depois vem a mudança de atitudes, e aí resulta um milagre. Se o seu barco hoje está vazio, você está frustrado, querido, é hora da gente levar o barco para a praia e lavar as redes e deixar o mestre entrar no barco e assumir o controle. É hora da gente falar para o mestre: mestre, conduz o meu barco. Se você está frustrado, as suas redes já estão podres, vem para a praia e lave suas redes. Conserte aqui na presença de Deus e você estará se preparando para uma nova pescaria que o mestre vai te levar. E essa pescaria que o mestre vai te levar vai te surpreender. Vai te surpreender. Mas para isso, eu e você precisamos olhar para dentro de nós e falar para o mestre: o que está podre? O que está estragado? O que estragou? Você tem disposição de consertar a rede estragada? Jesus não vai consertar essa rede para você. É você. Quais áreas
que eu e você precisamos mudar? Quais áreas que você está disposto a mudar? Não basta apenas eu saber que eu preciso mudar, eu preciso também estar disposto a mudar, né? Porque aí vem uma grande pescaria, mas somente vai provar desse milagre quem tiver com rede limpa, sem buraco, para não perder o fruto que vai acontecer. A minha oração, e eu falei isso para Deus, eu quero estar com as minhas redes prontas, para a hora que eu jogar minha rede, vai vir tanto peixe. Por isso que nós cantamos esse cântico hoje. Se o Senhor falar para lançar a rede, eu vou lançar a rede. Mesmo que eu errei no passado, mesmo que eu me frustrei no passado, mesmo que deu errado no passado, eu vou olhar para frente. E eu quero estar com a minha rede pronta para colher o fruto que Ele vai mandar para mim. Você está pronto para isso? Você quer hoje fazer isso diante de Deus? Eu quero te convidar hoje para que a gente possa orar. Que a gente possa orar e falar para Jesus em primeiro lugar: o que nós estamos errando? Você sabe que uma coisa boa para quem é casado, talvez você chegar em casa, perguntar para sua esposa, perguntar para os seus filhos: o que eu tenho errado? Quais áreas eu tenho falhado? Aonde eu tenho errado? É sair do barco, é sentar, perguntar para Jesus: Jesus, aonde eu tenho errado? Que o Espírito Santo vai falar com você, e Ele vai falar para você: ainda tem sujeira aí, Senhor, aonde a minha rede está suja? Aonde a minha rede está enfraquecida? Aonde eu preciso reparar essa rede? Porque às vezes a gente está julgando e o peixe até está vindo, mas o peixe está indo embora porque a rede está estragada. É tempo de nós consertarmos a nossa rede. É tempo de nós lavarmos a nossa rede. É tempo de nós olharmos para dentro e falar: Jesus, entra no meu barco. Devo falar talvez nas próximas semanas aí, porque quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus mudou a história de Pedro. Eu quero falar sobre isso mais para frente. Jesus não apenas entrou aqui, fez um milagre, teve um momento com Pedro, começou ali, mas esse milagre foi tão grande que transformou a vida de Pedro, e Pedro se tornou um outro homem. A vida de Pedro foi tão transformada a ponto dele influenciar na transformação de milhares de pessoas. Mas tudo começou com lavar a rede. O grande apóstolo Pedro, eu e você somos frutos de Pedro, de João, de Tiago, da palavra que esses homens anunciaram em Atos dos Apóstolos. O Evangelho chegou até nós por causa desses homens que tiveram coragem de sentar e lavar suas redes. E existe uma geração que está aí fora, que precisa que eu e você lavemos as nossas redes, para que elas também possam ser alcançadas por essa palavra poderosa, transformadora. Amém, gente? Que a gente possa ter esse coração hoje. E eu queria te convidar a ficar de pé agora, fique de pé. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Eu queria que a gente orasse juntos. Talvez você veio para cá com uma expectativa de uma palavra poderosa, de uma palavra de arrepiar, mas os grandes milagres começam com concertos que a gente faz com Deus. Essa noite eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse para Jesus: Senhor, aonde eu tenho errado? Aonde eu tenho falhado? Qual foi a estratégia errada que eu usei? Por que eu não tenho conseguido os meus resultados? Por que eu não tenho conseguido o resultado no meu casamento? Por que eu não tenho conseguido o resultado na igreja? Por que eu não tenho conseguido o resultado no meu ministério, na minha família? Talvez você pode estar usando a estratégia certa, mas a rede está rompida, a rede está podre.
Pergunta para Jesus, fala: Senhor, aonde a rede está podre? Aonde a rede está estragada? Aonde a rede está furada, Senhor? Me perdoa. Fala para Jesus, fala: Senhor, eu quero lavar minha rede hoje. Fala para Jesus: Senhor, eu tenho acumulado tanta sujeira dentro de mim, eu tenho acumulado pecado, eu tenho acumulado mágoas, eu tenho acumulado tanta sujeira, e isso tem apodrecido o meu coração, isso tem apodrecido a minha vida, isso tem apodrecido a igreja, isso tem apodrecido os relacionamentos, isso tem apodrecido os discípulos, isso tem apodrecido tudo, Senhor. É tempo de nós lavarmos a nossa rede na Tua presença. É tempo de lavarmos o nosso coração na Tua presença. É tempo de lavarmos no sangue de Jesus. Querido, eu quero te convidar. Fala para Jesus: Senhor, eu quero lavar as minhas redes essa noite. Eu quero lavar a minha rede. Eu quero consertar a minha rede. Eu quero costurar aquilo que está rompido. Eu quero restaurar a rede, para que quando o Senhor mandar um milagre, não se perca os frutos, meu Deus. Senhor, essa noite nós oramos por isso. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes guardamos, Senhor, guardamos tanta sujeira no nosso coração, guardamos tanta coisa que vai estragando, vai apodrecendo, mas que essa noite, através do sangue de Jesus, possamos ser lavados nas águas do Teu Espírito, Senhor. Que possamos, Deus, provar do milagre que o Senhor fará, provar das grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Senhor, essa noite nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos e te pedimos: entra no meu barco, entra no nosso barco, entra nessa igreja, entra, porque nós queremos Te obedecer, nós queremos ouvir a Tua voz e também queremos recomeçar, Senhor, humildemente, debaixo da Tua direção, Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite e Te pedimos: lava-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga aleluia, amém.